Fala aí minha galera dos terceirões, né? Minha galera do extensivo noturno. Eu sou grego, para quem não se lembra, né? Nós estamos no módulo 9, um módulo gigantão, porque o capítulo 10, que se refere ao módulo 9, fala de todos os fenômenos ondulatórios. São muitos fenômenos, eles colocaram tudo no mesmo capítulo, tudo no mesmo módulo. Então, é claro, por prudência, eu fragmentei em 3 aulas. A gente teve reflexão e refração na aula passada, na aula 15. Agora nós vamos falar de difração, polarização e ressonância. 3 dos mais importantes fenômenos ondulatórios, dos que mais aparecem no Enem, nos vestibulares. É presença quase que garantida, um desses fenômenos, pelo menos. Pode esperar na tua prova, hein? A gente está aqui na aula 16, né, da nossa fase Covid-19, apostila 5, as páginas de 90 a 92, que vocês encontram com certa facilidade. Vamos lá? Vem comigo. Bom, a gente vai começar falando da difração. A difração, o que é? É a capacidade de uma onda de contornar obstáculos. Sempre que uma onda consegue contornar obstáculos, ela está sofrendo difração. Por exemplo, eu estou aqui na minha frente, você não vê, porque está fora do campo de visão, mas aqui na minha frente está o meu microfone, quer ver? Ó, o cara aqui, ó. R$90 no camelódromo. Aí de Floripa que eu comprei. Então olha só, tá? Eu tô aqui com o meu microfone. Então eu coloco a mão na frente da minha boca, ainda assim o microfone continua captando. Pô, não devia captar, devia fazer uma sombra do som. Mas o que acontece? Esse som consegue contornar a minha mão. Ele está sofrendo difração. É um exemplo clássico de difração. A difração ela é explicada pelo princípio de Huygens. Se escreve Huygens, mas se pronuncia Huygens, o cara era um holandês. Esse princípio de Huygens diz o seguinte, ele diz que cada ponto de uma frente de ondas se comporta como se fosse uma nova fonte de onda. Isso explica essa capacidade de contornar obstáculos. Quer ver? Olha só. Imagina que essa frente A aqui, essa reta aqui, ó, uma onda plana, imagina que essa frente A aqui seja uma frente de onda. Beleza? Imagina, vai até lá embaixo. Beleza. AB, na verdade, né? Então a frente AB é uma frente de onda. Eu poderia colocar aqui alguns pontos dessa frente de onda. A gente colocou aqui 7 pontos, do 1 ao 7. São pontos de uma frente de onda. Imagina esse ponto 1 aqui, certo? O que o princípio diz? Cada ponto de uma frente de ondas, e isso aqui tudo é uma frente de onda, se comporta como se fosse uma nova fonte. Então esse ponto 1, que é um ponto da frente AB, se comporta como uma nova fonte. Então é como se ele estivesse emitindo uma onda. E aqui, onde eu vou desenhar aqui, ó, vou riscar aqui, é a onda que foi produzida exatamente por essa fonte 1. Esse ponto 2 produz essa outra onda aqui, ó. O ponto 3 produz essa outra onda aqui. E assim sucessivamente. Cada um desses pontos emite uma nova onda. E depois você pega todas essas ondinhas que foram formadas por cada ponto, elas vão caracterizar, vão formar uma nova frente de onda, que seria a frente A', vai até aqui embaixo, B'. Certo? Aí o que acontece? Essa nova frente, A', B', formada por todas essas ondinhas juntas, cada uma delas tem um novo ponto, que vai gerar uma nova onda aqui na frente, o ponto 2 vai gerar uma nova onda, o ponto 3 uma nova onda, o que vai gerar uma nova frente de ondas, e assim a onda vai se propagando. Esse é o princípio de Huygens. Então ele explica, por exemplo, ó, imagina a frente de onda plana chegando aqui. Aí aqui você tem uma parede, aqui você tem outra parede aqui embaixo, e entre essas duas paredes você tem uma fenda, uma porta. Cada ponto dessa frente de onda que chega aqui é como se fosse uma nova fonte, então está emitindo novas frentezinhas de onda. E essas novas frentezinhas aqui vão garantir a propagação dessa onda, certo? A questão é, quando a fenda, o tamanho da fenda, isso aqui, ó, quando o tamanho da fenda é comparável ao comprimento de onda, poucos pontos cabem aqui dentro. Na prática cabe, vamos pensar assim, a grosso modo, é como se coubesse um único ponto aqui. Claro, porque o tamanho disso aqui é comparável ao tamanho da onda, ao comprimento de onda. Então o que vai acabar acontecendo? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, só que o fenômeno da difração ele fica muito mais acentuado. Porque é como se esse rapazinho que está aqui dentro desse buraco, quer ver? É como se fosse um som. Imagina que o grego deu um berro. Uau! Oh! Certo? Cada ponto dessa frente de onda é um novo greguinho dando um berrinho.
Então vários greguinhos dando um berrinho formam um novo berro do grego, que assim o berro do grego vai se propagando. Chegou nesse ponto, esse greguinho que está aqui, como ele está sozinho aqui, ele consegue alcançar pontos que ele não deveria alcançar, que deveria ser pontos de sombra. Então isso aqui, essa capacidade de chegar aqui, numa determinada fenda, e atingir lugares que deveriam ser locais de sombra, isso é um fenômeno da difração. E é o princípio de Huygens que explica isso. Olha só, olha para esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui eu vou tocar ele, vou pausar ele no momento só para te explicar uma coisa. Quer ver? Aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho. Olha só. Nesse momento aqui, isso aqui é o que a gente chama de cuba de ondas, tá? O que é uma cuba de ondas? A gente usa em laboratório. Então tem um motorzinho aqui, esse motorzinho faz uma certa frequência, bate umas hastezinhas e essas hastes vão gerando ondas aqui na superfície da água. Aqui é um tanquezinho rasinho com um pouquinho de água aqui. Se você olhar bem, quer ver? Deixa eu soltar mais 1 milissegundo aqui para frente, ó. Aqui dá para ver as frentes de onda aqui na água, tá vendo? Ó, eu vou desenhar aqui, vou fazer um traço numa crista e numa outra crista aqui atrás. Enfim, veja o tamanho de uma crista até a outra. Isso aqui é o comprimento de onda. É comparável, não precisa ser igual, mas é comparável ao tamanho da fenda. E se é comparável ao tamanho da fenda, quando essa onda que está vindo aqui, ó, tá vendo as ondas planas aqui, ó, quando elas chegam aqui, elas atingem esse obstáculo e voltam. Sofrem reflexão. Mas as que chegam aqui no buraquinho, elas passam. Agora olha só como é que elas passam. E olha como é que essa cuba de ondas é legal. Porque ela te permite examinar a onda que passa, não olhando para cá, mas olhando aqui para baixo, porque tem uma lâmpada forte ali em cima. Essa lâmpada faz uma espécie de sombra, e daí projeta essa onda lá embaixo. E aí fica muito mais fácil de ver. Quer ver? Ó? Olha lá embaixo como é que fica fácil de ver. Fica muito fácil de você ver aqui o comprimento de onda, ó, o lambda, e aqui o tamanho do buraco. Tá vendo? Opa, não é lambda não, aqui é o tamanho do buraco. Aqui seria o L, certo? O tamanho da fenda. Olha o comprimento de onda aqui, de uma onda até a outra, ó. De uma onda até a outra, de uma onda até a outra. E aqui são comprimentos próximos. E aí olha a onda sofrendo difração aqui. Olha os pontos onde ela acaba chegando. Vê se você percebe a difração. Essa onda, a fenda é pequenininha, mas ela acaba chegando em lugares aqui, ó. Olha aqui, ó, dá para perceber que essa onda chega até aqui, ó. Ó, você percebe que tem uma frente de onda aqui? Consegue perceber que tem uma frente? Eu me afastei um pouco do microfone, talvez tenha ficado baixo o som. Mas você percebe que a onda chegou aqui? Isso é a difração. Então é a capacidade de contornar os obstáculos explicada pelo princípio de Huygens. Cada ponto de uma frente de ondas é como se fosse uma nova fonte de ondas. E aí, aqui tem um exemplo muito legal, que isso aqui é na cidade de Alexandria, no Egito, né? Um cara que tem origem grega como eu. Alexandria é uma cidade muito importante para os gregos. E um dia eu lembro que eu estava pesquisando no Google Earth, né, pegando pontos históricos, Acrópole, enfim, vários lugares do mundo, e eu fui procurar exatamente a Biblioteca de Alexandria. E quando eu procurei a Biblioteca de Alexandria no Google Earth, cara, olha a imagem de difração que apareceu aqui. Vê se você percebe que está a fenda, e olha as ondas vindo aqui, ó. Não sei se você, até aqui no fim tem as ondinhas chegando aqui, ó. Ou seja, é um exemplo muito clássico de difração. É óbvio que eu printei a tela e até hoje eu uso nas minhas aulas. Isso aqui eu peguei lá mesmo do Google Earth, não foi de livro não, fui eu mesmo que printei a tela. Beleza? E é assim que costuma aparecer nos vestibulares. Então olha, isso aqui é o comprimento de onda, isso aqui é o tamanho L da fenda. Quando que a difração acontece de forma acentuada? Quando o comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza, do tamanho da fenda L. Quando esses dois valores são próximos, quanto mais próximos eles forem, mais acentuado vai ser o efeito da difração. Agora, se o comprimento de onda for muito maior que L, ou se L for muito maior do que o comprimento de onda, a difração não vai ser tão acentuada, certo? Ela é tão mais acentuada quanto mais próximos forem esses valores. Eu tentei arrumar aqui, ficou uma bosta. Espera aí, da mesma ordem de grandeza de L. Bom, melhorou um pouquinho. Vamos lá, vamos na sequência. O próximo fenômeno é a polarização de onda. O que é a polarização de onda? Uma onda eletromagnética, por exemplo, como a luz, a gente sabe, um campo elétrico, um campo magnético, são ondas eletromagnéticas. Elas não vibram numa única direção. Elas têm muitas direções de vibração. Isso aqui é uma onda luminosa comum, que a gente chama, por exemplo, de luz natural.
A luz que vem do Sol, a luz que vem da maior parte das lâmpadas que a gente conhece, é a luz que vibra em todas as direções. Só que eu posso fazer essa luz que está vibrando em todas as direções, eu faço ela passar por um filtro polarizador, também chamado de polaroide. Não tem acento não. Polaroide, polarizador ou polaroide. Um polaroide é um filtro polarizador. O que o filtro polarizador faz? É como se fosse uma grade. Aquela onda que está vibrando em várias direções, em todas as direções, você faz com que ela passe a vibrar apenas em uma direção. E o que acontece com as outras, Leandro? Elas são absorvidas, elas são bloqueadas pelo filtro polarizador. Que é óbvio, como a energia não se perde nem se cria, esse filtro polarizador acaba esquentando, porque ele absorve uma parte da energia dessa onda luminosa, da luz, ele deixa passar uma única vibração. Então aqui você tinha ondas vibrando para cima e para baixo, direita e esquerda, em direções diagonais, certo? A partir do momento que passou pelo filtro polarizador, você vê ela vibrando em apenas uma direção, uma única direção. E quando a luz natural, que não é polarizada, passa por um polarizador, ela passa a ser uma onda polarizada, que vibra apenas em uma direção, certo? E aí o que acontece? Imagina que esse polarizador aqui seja um polarizador vertical, certo? Ele faz com que a onda vibre apenas na vertical. E aí o que acontece? Se eu colocar um outro polarizador na horizontal, bom, a onda agora está vibrando só na vertical. Se o polarizador é horizontal, ele bloqueia essa onda. Então daqui para frente não passa mais onda. Alguns autores chamam esse segundo polarizador de analisador. Afinal, meu olho não consegue perceber a diferença entre uma onda natural, luz, o meu olho percebe luz, né? Entre luz natural e uma luz polarizada. Eu não percebo essa diferença. Eu enxergo as luzes da mesma forma. Então eu preciso de um segundo polarizador só para saber se essa onda é polarizada ou não. É o único jeito que eu tenho de saber. Eu pego ele e vou girando, até que ele forma 90 graus. Quando ele formar 90 graus com a polarização da onda, ele bloqueia essa onda. E esse é o segundo polarizador, que é o nosso analisador. Vocês devem ter aprendido isso aqui, ó, em química. Vocês provavelmente se lembram. Lembra de isomeria ótica? Que tem alguns isômeros que desviam a luz planopolarizada para a direita ou para a esquerda. São os destrógeros, levógeros. Então, ele pega essa onda polarizada aqui e desvia a polarização para a direita ou para a esquerda. Isso é um destrógero ou levógero, ou seja, a física sendo aplicada na química, certo? Tem uma coisa, um aspecto que é muito importante na polarização, que é o ângulo de Brewster. O que é o ângulo de Brewster? É quando a gente fala das formas de polarizar. Uma das formas mais importantes de polarizar uma onda é através da reflexão. Então eu posso polarizar uma onda através da reflexão dessa onda. E eu garanto que ela vai ser polarizada se você pegar um raio de luz, por exemplo, vinda do sol, vinda de uma lâmpada, faz essa luz atingir uma determinada superfície, um dióptro. Uma parte dessa luz vai ser refletida e uma parte dessa luz vai ser refratada. Beleza? Refletido e refratado. Quando que eu posso garantir que essa luz refletida está polarizada? Quando o ângulo entre o raio refletido, que é esse aqui, refletido, e o raio refratado, que é esse aqui, raio refratado, quando o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado for 90 graus. Quando o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado for 90 graus, eu posso te garantir duas coisas. Primeiro, o raio refletido está polarizado. Segundo, esse ângulo aqui é chamado de ângulo de Brewster, ou θB, ângulo de Brewster, θB, certo? O θB não é 90, o θB é aquele ângulo para o qual o raio refletido e o raio refratado formam 90 graus. Isso é o nosso ângulo de Brewster. Sobre a polarização tem algumas coisas importantes. Só ondas transversais podem ser polarizadas. Afinal, você pega uma onda que está vibrando em diversas direções e faz com que ela passe a vibrar apenas em uma. Ondas longitudinais não podem sofrer o efeito da polarização. Por isso, a luz pode ser polarizada. O som não pode. Por quê? Porque o som é uma onda longitudinal. Eu citei o exemplo da luz e do som, porque é o exemplo que aparece em 99% dos vestibulares. Luz, óbvio, e som. Tá? Ondas transversais podem ser polarizadas. A luz faz parte das transversais, então a luz pode ser polarizada. Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. O som faz parte das longitudinais, então o som não pode. Eu coloquei aqui os principais exemplos, não as únicas. Beleza? E o último fenômeno é a ressonância. O que significa ressoar? Quando eu falo em ressonância, eu estou falando do seguinte:
quando eu pego um determinado corpo, certo? Vou colocar um cubozinho assim para representar o meu corpo, vou dar um nome bem criativo para ele. A. Esse corpo tem pelo menos uma frequência natural de vibração. Pelo menos uma, certo? Os corpos normalmente têm mais de uma frequência natural. Vamos supor que essa frequência natural desse corpo aqui seja de 100 Hz. O que isso significa? Significa que se eu colocar aqui uma caixa de som, começar a emitir ondas sonoras, por exemplo, tá? De 90 Hz. Sabe o que acontece com esse corpo? Nada. Se eu mudar essa frequência, se eu colocar 95 Hz, sabe o que acontece com esse corpo? Nada. Se eu colocar aqui 105 Hz, continua não acontecendo nada com esse corpo. Agora, se eu colocar uma onda aqui de exatamente 100 Hz, ou seja, exatamente a frequência natural desse corpo, se eu emitir uma onda externa, vinda de uma caixa de som, por exemplo, contra esse corpo, que tem exatamente a frequência natural dele, o que acontece? Esse corpo começa a vibrar. Ele entra em ressonância. Isso é entrar em ressonância. É você atacar um outro corpo com uma onda que tem a mesma frequência natural dele. Ou um múltiplo inteiro dessa frequência natural, certo? E aí o que vai acontecer? Por exemplo, a pessoa tem um cálculo renal, uma pedra nos rins, certo? Dói pra caramba, cirurgia é uma cirurgia agressiva, você tem que entrar nos rins do cara. Mas você pode fazer o seguinte, você pode descobrir de repente o tamanho daquela pedra, através de cálculos de ultrassonografias mesmo, você mede o tamanho dela. Se você conseguir determinar a frequência natural daquela pedra, perfeito. Você vai com ondas aqui por fora, você faz a pedra entrar em ressonância, você quebra a pedra. E a pessoa urina essa pedra, entendeu? Então você não precisa fazer uma cirurgia para quebrar essa pedra, você faz com que ela entre em ressonância. Um exemplo de ressonância. Um outro exemplo de ressonância são os aparelhos de rádio, por exemplo. Não sei se vocês conhecem. Alta tecnologia, você dá para ouvir música à distância. Eu brinco assim, mas os celulares funcionam do mesmo jeito, né? Essa antena, que é uma antena metálica, cheia de elétrons livres. E por aqui estão passando muitas ondas, de muitas emissoras de rádio diferentes. Só que o que eu faço? Eu controlo o dial aqui, vou lá no botãozinho, rodo, giro, e coloco numa determinada frequência. Sei lá, 100.9 MHz. Quando eu coloco em 100.9, sabe o que acontece? Eu faço os elétrons aqui entrar em ressonância com a 100.9 MHz. E aí eu capto a transmissão deles, ou seja, eu seleciono qual a frequência que eu vou fazer o meu aparelho entrar em ressonância e captar. Assim eu capto transmissões à distância. Um aparelho de controle remoto, eu aperto, ele faz um dispositivo entrar em ressonância lá e abre um portão, por exemplo. Muda o canal da tua TV, por exemplo. Tá? São situações onde você aplica a ressonância a teu favor. A ponte de Tacoma é o exemplo mais clássico. Tem pessoas que fazem taças de cristal entrar em ressonância com a voz, quebram taças de cristal só com a voz. Você pode fazer hastes metálicas do mesmo tamanho, você faz uma delas vibrar, as outras que tiverem exatamente o mesmo tamanho vão vibrar também, vão entrar em ressonância. São situações de ressonância. Eu consigo fazer até uma parte do meu corpo entrar em ressonância e consigo obter imagens perfeitas na medicina, que é o exemplo da ressonância magnética. Certo? Você bota um campo magnético forte para poder orientar todos os spins dos prótons. Vocês nunca ouviram falar em spin de próton, né? Todos os momentos magnéticos, né, que são os spins dos prótons de uma parte do teu corpo, depois você faz aquilo entrar em ressonância. Você consegue as imagens mais perfeitas, que é o exame da ressonância magnética. Vamos lá, esse vídeo aqui é um vídeo sobre Tacoma Narrows, um dos clássicos, né, quando a gente fala de ressonância, não tem como fugir da ponte de Tacoma. Dá uma olhada na ponte. Essa música aí eu coloquei só um pano de fundo porque eu curto muito Black Sabbath. Só um minuto. Ó. 5 meses depois, ela foi inaugurada. 5 meses depois, em 7 de novembro de 1940, olha o que acontece com essa ponte. Ela entra em ressonância. Olha aqui, olha a ponte. É inacreditável ver uma ponte vibrando, se agitando desse jeito. Por que a ponte entra nessa ressonância? Porque é uma ponte pêncil, então você tem cabos de aço prendendo a estrutura. E cabo de aço é um violão gigante, é uma harpa gigante. Tinha uma frequência natural de vibração, na verdade tinha várias frequências naturais. E aí o que acontece? O vento soprando fez com que essas cordas, né, esses cabos de aço esticados são cordas vibrantes, começassem a vibrar
E a frequência de vibração média coincide com a frequência da ponte. Então a ponte começa a entrar em ressonância com essa vibração. Isso acontecia quase todo dia, mas aí a ponte balançava um pouquinho e parava, porque o vento parava. Teve um dia que o vento não parou. O vento continuou por mais de 1 hora. Olha o que aconteceu com a ponte. Olha a ignorância dessa vibração. Olha para isso. O cara abandonou um carro na ponte. Olha lá o carro. O cara tá vindo aqui, não sei se você enxerga ele aqui. Ele deixou um cachorro dentro do carro, imbecil, anormal. E aí alguém foi lá tentar salvar o cachorro. Dá pra ver o cara voltando aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, bem em cima do meu cursor. O cara indo de um lado pro outro, coitado do cara aqui. Ele tentou abrir a porta pra ver se salvava o cachorro. Mas o cachorro não se salvou. O cachorro tá ali, ó. O cachorro faleceu, tadinho. Olha o carro, cara. Olha a ignorância dessa vibração. Certo? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Aqui é o momento em que a ponte entra em colapso. É óbvio que a ponte não ia aguentar tanto tempo vibrando desse jeito, né? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi aqui. Ficou... A ponte entrou em colapso 5 meses depois de ser construída, ser inaugurada. Olha. São vídeos, né, de vários lugares diferentes ali, de vários ângulos diferentes. E aí, fonte do vídeo, YouTube, edição grego, direção grego, patrocínio Coque e música Black Sabbath. Vamos lá, galera, vamos na nossa sequência aqui. Bom, atividades da aula. Vejam, 3 fenômenos importantíssimos. Deem uma atenção especial para esses 3, beleza? Vamos fazer as atividades. Bom, e aqui são as atividades da aula, né? Vamos ver o que a gente tem de atividade, porque, poxa, é um capítulo, um módulo para muitas aulas, muitos fenômenos. Uma dessas questões, inclusive, é 01. A gente já tinha feito na aula passada a 1 e a 2, que falava de reflexão e refração. Então agora nós vamos falar da 3 e da 4. Ó, considerando o estudo sobre ondas e os fenômenos ondulatórios, analise as afirmações a seguir. Então a 1 a gente já viu que era verdadeira e a 2 a gente já viu que era falsa. Vamos ver agora a 3, vai. 3. No fenômeno de difração, as ondas têm a capacidade de contornar obstáculos ou fendas. Verdadeira, isso é difração, a capacidade de contornar obstáculos. E 4. No fenômeno de polarização das ondas, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação e ocorre com ondas longitudinais. Não. A polarização ocorre com... Opa, cadê a minha caneta aqui? Com ondas transversais, somente com ondas transversais. Lembra? Quais são as ondas transversais? Nós temos lá como os principais exemplos ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, infravermelho, luz, ultraviolet, raio-x, raios gama, ondas cósmicas, além do que poderia ser ondas na corda, né? Eu posso fazer ondas transversais numa corda, por exemplo, mas somente com ondas transversais. Aqui onde tem ondas longitudinais, tornou essa afirmativa falsa. Então a letra C é a letra correta. Essa 4 aqui do Enem, dá uma olhada. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com um campo elétrico, da mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo.
No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica às moléculas circundantes, esquenta tudo que tiver água. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas da água é a ressonância, né? É exatamente a frequência natural. Sempre que a gente fala de frequência natural, a gente fala de ressonância. E o aquecimento de moléculas de água por micro-ondas é chamado de aquecimento de polo. Aquecimento de polo, de polar, é alguma coisa assim, tá? Porque tem a ver com o fato da molécula de água ser uma molécula polar. Mas como está entrando numa vibração na mesma frequência da onda incidente, então é uma forma de ressonância. Por isso a ressonância é o gabarito correto dessa questão, beleza? Aqui estão os exercícios propostos. O 170 é bem difícil, faço os outros antes do 170. Aqui está a lista de estudos, aula 16, lista que já está disponível para vocês. E olha só, eu vou deixar de novo, como eu fiz na semana passada, os exercícios do extensivo de bônus para vocês aqui no fim da aula, beleza? Não perde, aproveita. E é na dificuldade que a gente mostra a nossa força, e nós somos fortes. Fiquem com Deus, um grande abraço. Atividade número 1, FAMERP São Paulo. A figura mostra um diapasão, instrumento metálico que, ao ser golpeado, emite ondas sonoras com frequência correspondente a determinada nota musical. Normalmente, os diapasões são afinados em Lá. É chamado de Lá padrão, de 440 Hz, certo? Essa é a frequência tradicional dos diapasões. Quem entende um pouquinho de violão é a quinta corda do violão, Lá. Quando se aproxima um diapasão vibrando das cordas de um instrumento afinado, a corda correspondente à nota emitida pelo diapasão passa a vibrar com a mesma frequência. Esse fato é explicado pelo fenômeno de... Isso é a ressonância. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Imagine que você tem ali as 3 cordas de cima do violão. É o Mi, Mizão, Lá e o Ré, certo? Você toca o diapasão emite Lá, o que vai acontecer? A corda Lá começa a vibrar para cima e para baixo. E as outras duas? Nada. As outras duas ficam paradas, só a corda Lá entra em ressonância. Por quê? Porque o diapasão vibra em Lá e essa é a frequência natural dessa corda, é um Lá também, certo? Isso é ressonância. 2. Estadual de Ponta Grossa. Quando uma pedra é jogada na água, é possível observar que a perturbação que ela produz se propaga em toda a superfície livre da água por meio de ondas. O movimento ondulatório apresenta fenômenos tais como a reflexão, refração, difração, polarização, entre outros. Sobre esses fenômenos ondulatórios, assinale o que for correto. 01. Uma onda, quando muda de velocidade ao passar de um meio para outro, pode sofrer reflexão e refração. Perfeita. A refração nunca acontece sozinha, sempre vem com um pouquinho de reflexão junto, pelo menos um pouco. A reflexão pode acontecer sozinha. Existe o caso da reflexão total, você deve se lembrar lá da ótica, certo? Mas a refração não. Então pode acontecer os dois? Pode. 02. Ondas sonoras não sofrem o fenômeno da polarização verdadeira. Somente ondas transversais podem sofrer polarização. A difração através de uma fenda somente é observada quando a fenda é menor ou da mesma ordem de grandeza do comprimento da onda. Essa é a ideia. Quanto mais próxima da ordem de grandeza, mais acentuado vai ser o fenômeno da difração. Numa onda polarizada, todas as partículas do meio vibram numa única direção perpendicular à direção de propagação da onda. Verdadeira ou falsa? Numa onda polarizada, todas as partículas vibram numa única direção que é perpendicular à direção de vibração. Claro, se propaga numa direção perpendicular à direção de propagação, isso é um exemplo de uma onda transversal. E lembra, só ondas transversais podem ser polarizadas. O fenômeno de difração ocorre quando uma onda contorna um obstáculo que parcialmente a interrompe. Essa é a definição de difração. Então todo mundo aqui é verdadeiro. Gabarito 31. Vamos lá, tem mais. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo e, próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Tem muita luz atingindo aqui, você diminui o tamanho do orifício, diminui a quantidade de luz, quando está quase fechando, próximo ao fechamento, começa a acontecer isso aqui.
certo? A luz começa a se abrir ali. Você já sabe do que esse cara está falando, né? Difração. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Não tem nem que ler muito, na letra A está a resposta. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa dos seus colegas, porque o som acaba contornando o muro, da mesma forma que esses raios de luz acabam contornando esse orifício. Claro, no caso do som, como é uma onda grande, macroscópica, ela contorna o muro. No caso da luz, como é uma onda que tem um comprimento de onda muito pequeno, então isso só acontece quando está praticamente fechando, quando essa fenda é muito pequena. Beleza? Olha, tem uns exercícios extras, eu achei eles legais, então vou fazer os extras também, tá? A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo da incidência θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a lei de Snell. Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, do ar ou do vácuo, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θr de 30 graus. O ângulo de refração 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Bom, em primeiro lugar, deixa eu mudar de cor aqui, que eu vou trabalhar aqui, ó. Qual que é a ideia aqui? Ó. O que a gente tem aqui? Você tem aqui a superfície, certo? Você tem aqui um ângulo, um raio incidente. Está meio torto, mas isso é psicológico, ó. Raio incidente, certo? Você tem aqui uma normal. E aí o que acontece? Você tem um raio refletido, e você tem um raio que foi refratado. Raio refratado. Beleza? Esse ângulo aqui, ele é o ângulo de Brewster. Quando ele for exatamente o ângulo de Brewster, significa que esses dois aqui tem que formar 90 graus entre si. E aí eu posso garantir que esse raio refletido é polarizado. Isso só acontece na situação de Brewster. E ele disse no enunciado que era a situação de Brewster. Agora vamos voltar lá para pegar os dados da questão. O que ele me diz? O papá faz um ângulo de refração de 30 graus. Então vamos lá. Se eu voltei demais. Se o ângulo de refração é de 30 graus, esse ângulo aqui é 30 graus. Lembra? Esse é o ângulo de incidência, esse aqui é o ângulo de refração. Bom, se esse é 30, esse aqui é 60. A normal forma 90. Se esse é 60, esse é 30. Porque na condição de Brewster tem que formar 90 entre os dois. E se esse é 30, esse é 60. Já que a normal forma 90. E se esse aqui é 60, o ângulo de Brewster também é 60. Certo? Lembra que na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então eu acabei montando todos os ângulos aqui, e agora eu posso usar a lei de Snell-Descartes. Seno de I sobre o seno de R é o N do segundo meio dividido pelo N do primeiro meio. O I é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é 60 graus. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de R, o ângulo de refração é 30. 1 sobre 2. Isso é igual ao N do segundo meio, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo N do primeiro meio. E ele disse que o primeiro meio era 1, né? Que a luz estava vindo de um meio cujo índice de refração vale 1. Então aqui fica 1. Bom, mantenho esse primeiro, multiplico pelo inverso desse aqui, vai simplificar o 2 com 2. Então N2 é igual a raiz de 3. Portanto, nossa resposta, letra A, raiz de 3. Exercíciozinho legal, desde que você se lembre o que é a situação de Brewster. É fácil, não tem nada de complicado, mas a maior parte da galera erra, hein? Unimontes, Minas Gerais, uma fenda simples é usada para produzir o fenômeno da difração com um feixe de luz vermelha, frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz. Esse negócio de luz vermelha é o tipo de ambiente que o Denis costuma frequentar, não sei se ele já falou para vocês, mas vai lá. Marque a alternativa cujo valor para a abertura da fenda possibilite que o fenômeno ocorra de forma mais intensa. Bom, difração. Quando que a difração ocorre de forma mais intensa? Quando o tamanho da fenda for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Mas quanto mais próximos esses valores forem, mais acentuado vai ser.
Então eu vou considerar que o lambda vai ser igual ao L, ao tamanho da fenda. Nessa situação vai acontecer a maior difração. Beleza? A maior difração é exatamente quando o lambda for igual ao tamanho que ele quer. E aí a velocidade da onda, ele me deu aqui que é a velocidade da luz, né? Mesmo se ele não desce, eu acho legal que você saiba, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Então a partir daí vamos trabalhar. V igual lambda vezes F. Então lambda, que é exatamente o tamanho da fenda que eu preciso, vai ser V dividido por F. V é 3 vezes 10 na oitava. F é 4 vezes 10 na 14. Então esse lambda aqui vai ser igual a 3 dividido por 4, dá 0,75. Aí você olha para cá, porra, todo mundo aqui é 7,5. Certo? 10 na 8 dividido por 10 na 14. Conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar 10 a menos 6. E que é a mesma coisa que 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Né? Dá até um medinho na hora que você olha aqui, não acha 10 a menos 7 ali. Mas é que aqui eu estou colocando tudo no sistema internacional, metro por segundo, hertz. Então aqui eu achei em metros. E as respostas estão todas em centímetros. É só se você se lembrar que cada metro são 100 centímetros. Então é só multiplicar aqui por 100. Então esse lambda aqui vai dar 7,5 vezes 10 na menos 5 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Né? E quando que a difração vai ser mais acentuada? Quando esse valor aqui for aproximadamente igual ao L, que é exatamente o tamanho da fenda, a abertura da fenda. Então a tua resposta aqui, 7,5 vezes 10 a menos 5, letra B. Beleza, galera? Aqui estão os exercícios propostos para essa aula, certo? Proponho que vocês façam esses aqui. Não achei nenhum exercício do COC-1000 e UFSC que envolva somente esses fenômenos, então vocês ganharam uma folga de COC-1000 nessa semana, mas façam esses aqui, tá? Aqui já tem um número legal de exercícios para vocês fazerem. Façam. Eu vou dar visto na apostila de vocês para ver se vocês fizeram. Tá beleza? Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus.